Hoje a Web TV vai estar entrevistando o Tércio Vitor, ele que é economista comportamental, estrategista de vida, carreira e negócios, especialistas em alta performance e marketing, professor, escritor, coaching e mentor, além de ser um eterno estudioso do comportamento humano. É um currículo bem longo, né, Tércio? E você estudar o comportamento humano, você tem material para longas décadas, né? Como que você avaliza esse comportamento humano nos dias atuais? Olha, para falar do ser humano, eu gostaria de tomar a liberdade de falar um pouco da minha jornada até aqui, né? Eu, eu fiz no meu currículo, como você leu aí, tá, economista comportamental. É um termo até relativamente novo para a maioria das pessoas, mas é a junção da economia com a psicologia, né? A economia comportamental é a união de duas ciências que se transformou em uma. Então, eu me formei há 32 anos atrás, há 30 anos atrás, eu me formei em economista. Foi ontem. E naquela época, eu tinha a oportunidade, porque mais para frente eu fiz uma gestão em marketing pela USP, então na época eu tinha a oportunidade de escolher trabalhar com produtos, processos ou pessoas, os três P's. Eu escolhi pessoas, né? Porque pessoas é mais desafiador do que produtos e processos. E quis a vida que, de fato, eu começasse a trabalhar com pessoas, como treinador comportamental. E a experiência é muito gratificante, muito recompensadora. Então, eu me aprofundei nessa área, me apropriei de novos conhecimentos, né, todos eles ligados às ciências que estudam a mente humana. Por isso que hoje eu sou um economista comportamental, porque a psicologia, a neurociência e as demais ciências que estudam a mente humana, elas estão presentes no meu dia a dia em estudos, né, em pesquisas, e eu me tornei, durante essa jornada de 30 anos, um estudioso ininterrupto do comportamento humano. Então, desenvolvi essa habilidade, né? E que conclusão você chegou, Tércio? A conclusão que eu chego é que vale a pena. Agora, as pessoas, o comportamento ele é algo objetivo. Você vê, por exemplo, o contexto atual, o que tem acontecido com o Brasil especificamente, a partir de domingo. Os movimentos que você tem visto, os comportamentos, tudo isso é objetivo, é visível, é palpável. Mas, na realidade, ele apenas reverbera o que está dentro da pessoa. E, sobretudo, no segredo da caixa preta, que é a mente, né? A, os nossos comportamentos, eles são estruturados, eles são manifestados por meio do nosso comportamento, do nosso modelo mental. E o nosso modelo mental, ele é construído através da nossa história de vida. E ele tem quatro pilares que estruturam, que são crenças, valores, culturas e princípios. Então, o que você vê hoje na rua diz muito desses comportamentos, diz muito com cultura, valores, crenças e princípios. E depois que nós enfrentamos a pandemia, eu não sei qual é a tua percepção. Eu imaginei, Tércio, que pós-pandemia o ser humano ele voltaria 1000 vezes melhor, tá? Porque a gente passou por uma situação que eu, nos meus 56 anos, nunca pensei em um dia enfrentar. E aí, quer dizer, nós vencemos uma pandemia. E hoje o que eu percebo é que as pessoas estão sem nenhuma paciência, eles estão levando tudo ao pé da letra, não tem mais aquela, sabe, calma, vamos, respira fundo, vamos pensar, vamos analisar. As pessoas, eu acredito que estão muito violentas. Você está sentindo isso também? É uma percepção só minha? Sim, na verdade, o ser humano, eu costumo dizer que ele é um complexo e misterioso mundo a ser descoberto, né? A mente humana, ela é um órgão, assim, digamos, muito misterioso. Para você ver,
ao mesmo tempo que a mente humana é ávida por novidades, ela é resistente a mudanças. Então, ela busca o novo a todo tempo, e isso torna ela imediatista. E o brasileiro, em especial, na minha percepção, e com base em estudos e observações, ele é muito imediatista, e isso torna a memória curta. No momento da pandemia, do auge da pandemia, respondendo a sua pergunta, as pessoas estavam enfrentando de uma forma mais intensa e mais presente a dor e o risco, o medo, né? A insegurança. Hoje, como a pandemia está mais controlada por conta das vacinas, etc., então a tendência é ir relaxando e perdendo toda aquele momento intenso de dor, de insegurança que tinha. E como a memória é curta, você vê, por exemplo, inclusive nas questões políticas, a gente via algumas pessoas tendo um posicionamento, isso desde do político propriamente dito, como os eleitores em geral. As pessoas tinham um posicionamento que, se elas pudessem, naquele momento, ela mudaria tudo, porque ela foi pego de imediato por uma variável incontrolável, né? Ninguém esperava uma pandemia. Mas no momento da dor e a intensidade dessa dor, elas queriam preservar a vida e elas fariam tudo que fosse estivesse ao alcance naquele momento para preservar a vida. Então, naquele momento, surgiu uma ideia, uma perspectiva, quem sabe até uma ilusão de que quando tudo isso passasse, nós nos tornaríamos um ser humano melhor. Mas com o passar do tempo foi relaxando e não é isso que a gente vê. E não é isso que a gente vê. A pandemia, ela trouxe algo muito negativo, porque ela pegou todos nós de surpresa e ela ceifou muitas vidas. Mas quem soube se ajustar e se adaptar a esse contexto e teve uma mente aberta, flexível a mudanças, conseguiu ainda, no meio de todas essas trevas, encontrar a luz. Haja vista que, para o mundo dos negócios, muitas empresas se reinventaram e agora, com a pandemia já sob controle, eles não querem voltar ao período pré-pandemia, eles querem seguir nessa mesma toada. Por exemplo, remoto. O serviço remoto é uma dessas. As empresas, por exemplo, elas se reinventaram e descobriram que no remoto e no híbrido tenha havido mais produtividade por parte do colaborador e menos custo por parte da empresa, do empregador. A rota do turismo faz parte dessa nova realidade. Antes eu era Sim, uma assessora de imprensa, hoje eu estou com uma web TV. Eu nunca imaginava fazer assim entrevistas online. Eu tenho conversado com pessoas do Brasil inteiro. Por exemplo, você está em São Paulo e eu estou aqui em Sertãozinho. E a gente está numa sim, troca de experiências fantástica. sim. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa do campo, sou uma pessoa da rua. Por força das minhas atribuições, eu tive já o prazer, o privilégio, a honra de viajar o Brasil inteiro, fazendo palestra, fazendo treinamentos, lecionando. Já fui para o exterior, para alguns países. Eu gosto de viajar, eu gosto de rodar o mundo, eu gosto de estar na rua. Mas desde que surgiu a pandemia, eu estou dentro de casa. O meu QG hoje é aqui. Eu não voltei mais para o presencial. E, por exemplo, no presencial eu dava atendimento nas proximidades, né? Ou quando tinha que sair, o custo de deslocamento era muito grande. Hoje não, como você disse. Eu atendo clientes em Portugal, eu atendo nos Estados Unidos, eu atendo em qualquer parte do Brasil, desse mesmo ambiente que eu estou falando com você agora. Perfeito, é o que eu te falo, né? São as vantagens da tecnologia que a gente se Sim, acomoda em termos, né? Mas que a cada dia nós podemos ampliar mais os nossos horizontes. E é, com a sua experiência em consultorias e mentorias, por exemplo, um segmento que ele foi muito afetado foi o turismo. Qual seria o certo. seu conselho, Tércio, para as empresas, principalmente para os micro e pequenos empresários, que hoje eles, primeiro, estão voltando
para essa nova realidade, porque teve uma reestruturação do seu negócio, e, por outro lado, para esse mundo digital, porque muita gente nunca nem pensou em entrar nesse mundo virtual. Qual seria a sua mentoria para esse público? É possível? É assim, hoje a palavra flexibilidade, a palavra mindset flexível, ela é uma palavra-chave que permeia todos os discursos do ambiente corporativo e de negócios. Então, o que a pandemia intensificou foi uma reinvenção dos negócios. Tem muita coisa que iriam acontecer ali na frente, e a pandemia ela apenas antecipou isso e intensificou. Nós tivemos que nos reinventar, nós, no sentido coletivo, né? Nós tivemos que nos reinventar com base na sobrevivência, né? O setor de turismo, como você falou, ele foi um dos setores muito afetado. E mas Por a outro questão do lado, reinventar, Tércio, ela não tá propriamente só no turismo, mas o turismo pode levar uma vantagem muito grande nessas questões, porque veja bem, existem alguns estudos de empresas de inteligência de mercado e grandes consultorias, mundo afora, que dizem que ali na frente, em 2030, ou seja, daqui 8 anos, as principais carreiras, profissões que existirão lá em 2030 não existem hoje ainda. E nós estamos falando de 85%. Olha que número alarmante. 85% das profissões que existirão em 2030, que daqui a 8 anos, não existem hoje ainda, ou seja, quase 100%. O que significa dizer caramba! isso? Que tudo que tiver que acontecer daqui para frente é fruto da inovação, da novidade, da renovação. Então, todas as empresas de todos os segmentos de mercado, elas estão abertas para o novo, é o novo que vai fazer a diferença. E a pandemia intensificou isso. Então, por exemplo, existem 3 fatores no mundo hoje que são irreversíveis, e aí vai uma grande contribuição para o setor de turismo. Existem 3 grandes fatores, 3 grandes fenômenos que são irreversíveis. Um deles é o metaverso. Metaverso. E aí, para o setor de turismo, fica uma reflexão e um insight, porque dá para se fazer muita coisa nessa linha do metaverso. O virtual é Uma fantástico. outra, fantástico. Então, veja bem, tem um outro ainda, eu vou citar 3. Tem mais 2 agora que, na minha percepção, tem tudo, absolutamente tudo a ver com o setor de turismo. O segundo fenômeno, que é irreversível, é o ISD, uma sigla do inglês que é ESG, que é o E de Environment, que é meio ambiente, e o S de social e o G de governança corporativa. Então, no tocante ao meio ambiente, eu digo para você, não há turismos que não envolvam o meio ambiente, né? Então, na questão da sociedade também, o turismo existe para o social, não é? É a sociedade que constitui as economias e os mercados. Então, veja bem, embora hoje só as grandes corporações estejam falando muito do ISD, mas ele é um fenômeno irreversível. E vou dizer, as empresas hoje, elas já contam com isso nos planejamentos estratégicos dela, porque elas não conseguirão, daqui para frente, fazer negócio se não apontar isso como indicador. Por exemplo, uma empresa não consegue abrir o seu capital na bolsa, ela não consegue buscar um sócio, um investidor estrangeiro, nada disso, se ela não tiver presente no seu plano de negócio o indicador de ESG. Então, já é uma realidade no mundo dos negócios e abre um precedente gigantesco, com inúmeras possibilidades para o setor de turismo. E eu digo mais.
Eu falo que com a pandemia nós tivemos uma nova oportunidade para o setor, porque quando nós falávamos em turismo, todo mundo só pensava em praia e para viagens no exterior, tá? Ou em Sim. grandes capitais. Com a pandemia, nós pudemos é, revisitar a nossa região e descobrir o turismo regional. Ou Olha seja, só. tem muitas pessoas que moram próximos de roteiros turísticos que desconheciam. Sim. Na verdade, Adriana, nós como seres humanos, a nossa percepção ela é única, né? Eu tenho uma maneira de ver o mundo e você também tem outra, e cada um tem a sua, diante da mesma realidade, né? Eu posso olhar para uma região e ter uma percepção e você olhar para o mesmo fato objetivo ter outra percepção. Agora, o ponto é que as nossas percepções, elas sempre distorcem da realidade. Então, por vezes, a gente precisa de um choque, né? De lucidez, de qualquer forma, para poder enxergar o que a gente não está enxergando ainda. Então, a pandemia, nesse sentido, ela foi positiva, porque ela trouxe esse choque de lucidez. O exemplo é o que você está mostrando aí. Então, a gente volta o nosso olhar, né, a nossa percepção para as questões, para os lugares, para os ambientes que a gente não viu ainda, e para os negócios que a gente não viu ainda. Haja vista que a nossa mente é ávida por novidade. Então, eu diria que nós queremos inovação a todo tempo, em qualquer segmento de mercado. A gente quer inovação, só que a gente tem um outro problema que confronta e gera até um contrassenso. Ao mesmo momento que a gente é ávido por novidade, a gente é resistente à mudança. E uma palavra que define inovação não é novidade. O que define inovação são mudanças. Até porque para o novo chegar, o velho tem que sair. E esse processo de transição é mudança. Então, nós precisamos, enquanto seres humanos, enquanto gestores e líderes do setor de turismo, precisamos mudar o nosso mindset. Essa é a grande sugestão que eu dou como consultor e como um mentor. Mudança de mindset. Porque, às Ok, vezes, o líder e o gestor, ele senta com os seus liderados para discutir inovação, por exemplo. Que produto ou serviço ou processo ou sistema a gente pode mudar dentro do setor que possa trazer uma inovação para o setor. Mas ele está discutindo de uma forma muito objetivamente e interna e subjetivamente ele é resistente à mudança. Quando surge uma nova ideia, uma nova sugestão, ele é resistente porque está preso ao passado. Isso é um mindset fixo. Isso não propõe inovação e não propõe mudanças. Em perfeito, pulo do gato, como sugestão, é os líderes e gestores desse setor fazer essa reflexão. Até que ponto eu estou aberto à mudança? Né? perfeito. E qual é o seu público? Qual você atende qual perfil de empresário? Entraria também no turismo ou não? É um outro nicho de mercado? Entra também, por quê? Porque as minhas consultorias, elas estão, o meu core business está muito focado no comercial e no marketing, em termos de consultoria e etc., sobretudo no comercial. E envolve desde contratação de colaboradores até treinamentos técnicos e comportamentais. Então, uma expertise muito forte da minha empresa é a questão de treinamentos mesmo. Para essa nova economia que está surgindo, esse novo mercado que se avizinha, esse novo mundo que a gente está vivendo agora pós-pandemia, precisa treinar não somente os colaboradores, mas também os líderes para essa nova realidade. E isso a minha empresa faz muito bem em termos de treinamentos mesmo, técnicos e comportamentais, e depois um acompanhamento em termos de coaching e mentoria. São Perfeito. treinamentos processuais, né? Que você entra no processo e só sai dele quando o resultado chega. Quais são essas Sim, que resistirão? E quais são os sim. novos profissionais? Então, essa é a pergunta de 100 milhões de dólares, né? Esse é o pulo do gato. E eu já estaria ultra, mega, power milionário se eu acertasse em cheio todas essas profissões.
Até porque a maioria delas vão surgir de onde menos se espera, né? Mas eu vou apontar três fatores que, na minha percepção e nos meus estudos, derivarão a maioria delas. Isso é um dado para se levar em conta e para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo, provocar reflexões e insights, sobretudo o mercado, aí, o setor de turismo e outros, né? Ok. São três fenômenos que são irreversíveis. Essa é a segurança que você tem no mundo incerto. Três fenômenos irreversíveis: metaverso, ESG, e o terceiro eu vou falar agora, que eu não falei ainda, e que tem tudo, absolutamente tudo a ver com o setor de turismo, que é o bem-estar. Existem dois fenômenos hoje no mundo que têm gerado um tremendo mal-estar na humanidade. Um fenômeno que era antes da pandemia, que era o VUCA. VUCA é uma sigla do inglês, né, que já traduzido volatilidade, incerteza, insegurança, ambiguidade. Com a pandemia, houve uma transição para o BANI, que entra aí a fragilidade e a complexidade. Eu diria que um não substitui o outro, mas eles se agregam e se complementam. E traduzido, o mundo hoje ele está incerto, inseguro, ambíguo, frágil, volátil, complexo. E esse pacote todo tem gerado na humanidade, em geral, um grande mal-estar. Há um clamor latente da humanidade por um bem-estar, haja vista que ela está mergulhada num tremendo mal-estar. Então, tudo que nós podemos criar, construir em termos de produtos e serviços que possam gerar bem-estar para a humanidade, será muito bem-vindo. E no setor de turismo, haja vista que a essência, o core business deles é gerar o bem-estar para a sociedade. Tem duas profissões que eu tenho certeza que estarão em alta. Comunicação, porque se você não se comunica, você está fora do mercado, e o marketing digital, que está crescendo dia a dia, que são realizados, muitas vezes a gente fala, quando você vai falar de comunicação ou marketing, as pessoas falam assim, eu tenho um sobrinho que faz, eu tenho um parente que faz, mas uma comunicação e um marketing, se não for bem feito, ele dá problemas para as empresas, eu acredito. Então, você me permita falar como professor e escritor de marketing, Por tá? favor. O marketing, ele é um sistema gerencial, ele é um processo gerencial sistêmico que ele já envolve todos os pilares mercadológicos. E a comunicação, ele é um dos pilares do marketing. A comunicação hoje, ela é muito presente, sobretudo porque o líder, ele precisa se reinventar para poder inspirar e conduzir seus liderados. E uma das carências, em geral, dos líderes é a mal comunicação. Então, o líder precisa, sim, todos que ocupam posição de liderança precisam desenvolver habilidades comunicacionais. E a comunicação é um dos pilares do marketing, assim como o digital é uma ferramenta do marketing também. Então, essas duas competências que você apresenta, do digital e da comunicação, elas já estão inseridas dentro de um processo de marketing. Agora, o que, na minha percepção, precisa ocorrer é que as pessoas precisam repensar o marketing, as universidades precisam apresentar o marketing de uma forma diferenciada, e quem está no mercado hoje precisa aprender a se estruturar conceitualmente no marketing, porque marketing não é digital. Marketing é ciência, digital é tecnologia. As pessoas aprendem hoje a manusear ferramentas e tecnologias, e está tudo bem com isso, é necessário, mas estão confundindo isso com marketing e estão distorcendo conceitos e vulgarizando uma ciência. Então, Perfeito, Tércio. o que as pessoas precisam é entrar mais na ciência do marketing e aprender marketing para manusear as ferramentas de uma forma mais segura e consistente. Para finalizar, o que eu costumo falar é o seguinte: não adianta você fazer um marketing fantástico
se a comunicação interna e externa com o teu público e com os seus funcionários não for boa. Porque se você Sim. faz um marketing excelente e aquele cliente chega na sua empresa e vai procurar o produto e você fala, não sei. Ah, espera aí que eu vou ver. Você já deu um tiro no pé. Estou falando besteira? Não. E tá falando tudo. Hoje a gente vive a era da experiência do cliente. Então, quem lida com pessoas, né? Você me fez a pergunta lá no início. Quem lida com as pessoas, você vê que marketing e pessoas têm tudo muito a ver, né? Sim. Mas quem lida com pessoas, eles precisam, acima de tudo, entender de gente, certo? Porque nós estamos falando, nós vivemos uma era que é a era da experiência do cliente. Então, o que as empresas têm feito muito, na minha percepção também, né, como estudioso, elas têm focado muito em ferramentas que ajudam a mensurar ou melhorar um pouco a experiência do cliente, mas de forma objetiva, visível e palpável. Só que a experiência, ela nasce da emoção, é subjetiva. Todo ser humano, a todo instante, tem experiências, porque ele tem emoção. Eu estou conversando com você aqui e estou construindo uma experiência. Ela pode ser boa ou pode ser ruim. Depende da performance, depende do ambiente. Então, o ser humano, a experiência vai existir de qualquer maneira, quer as empresas e sua equipe de atendimento queira ou não, a experiência vai acontecer. Agora, se a minha equipe está bem treinada, tecnicamente, e também comportou de maneira para entender comportamentos, socioemocionalmente, ela está bem treinada, então ela vai poder dar uma contribuição muito mais incisiva e significativa nessa construção de uma boa experiência do cliente. As profissões que estão inseridas aí no bem-estar, todas elas ligadas à vida, às três áreas da vida, né? Espiritual, psicológica e física. Então, na psicológica, coach, mentor, psicólogo, terapeutas e por aí vai. Na física, educador físico, nutricional, fisioterapeuta e por aí vai, medicina e por aí vai. E também na espiritual, né? Meditações, isso, aquilo, todas essas coisas estão inseridas. E você pode trazer isso para o ambiente de turismo. Assim como no ISD, as coisas ligadas ao meio ambiente, no social, entra também um pouco desse bem-estar e por aí vai. Corpo são, mente são. Tércio, muito Isso. obrigada, viu? Eu que agradeço aos ouvintes, a você também, Adriana, essa oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento. E quem quiser se aproximar aí de nós para ter um contato mais próximo, com consultorias, mentorias, etc., saber um pouco mais desses fenômenos e como isso pode interferir nos negócios, estamos à disposição aí através dos nossos contatos também. @Tércio Vitor, Tércio sem o C, e o Tércio com C e Vitor sem o C. @Tércio Vitor. Você acessa esse Instagram, vai no meu perfil, que lá você tem um link que dá acesso a todas as redes sociais que eu estou presente. Perfeito, Tércio. Muito obrigada pelo teu tempo e por ter nos trazido tantos conhecimentos, viu? Eu que agradeço. Um forte abraço. Um abraço. Tchau, tchau.